Você está plantando sofrimento para os seus próprios netos quando você faz isso. Como que o papel de uma mãe pode ser desvalorizado se uma mãe está cuidando daquele ser que vai fazer parte da mudança do mundo? Seu marido não é bom para você? Seu filho pode ser bom para sua nora. E aí, gente, como que vocês estão? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o poder e a força da mulher. E para começar com esse assunto, eu quero contar para vocês algo que eu ouvi de uma pessoa que ela me disse o seguinte: a mulher, quando ela casa, ela espera que o homem mude. Aí quando o homem não muda, quem muda é ela. Aí ela se torna, né, ríspida, não é mais aquele docinho que casou e tudo mais. Discordei veementemente, na mesma hora. Discordo até hoje. Porque eu penso o seguinte: se você não quer mudança, então não case. Não case, porque o casamento em si ele já é uma mudança muito radical de vida, ou pelo menos deveria ser, né? É uma mudança de pessoas que estão querendo sair de um estágio, de um patamar e ir para outro, onde você estava numa situação em que você só pensa em você, você faz seus planos sozinho, você, né, não sofre muita influência de fora, nem influencia muita gente lá fora, e vive a sua vida confortável, cômoda e tudo mais, compra o que você quer na hora que você quer, né, muda de emprego, estuda, enfim. E você sai desse patamar e você vai para este, onde você não pensa mais em um, mas pensa em dois. Onde você não toma mais decisões sozinha, mas tem que ser tomada em dois. Deveria, mas não acontece. Mas vamos pegar assim o homem e a mulher. Só pra gente ver a diferença. Se eu estiver falando bobagem, por favor, deixa nos comentários. Ju, discordo de você, meu casamento não foi assim, não é assim que funciona. Coloca aí nos comentários. Mas essa é a visão que eu tenho, geral. Experiência própria e também, né, observando, sou muito de observar, de perguntar para as pessoas nas conversas e tal, e aí eu vou tirando informações e percebendo como que funciona o mundo, né? Como que funciona a nossa sociedade. Homem e mulher casam-se. Quais são as mudanças que acontecem na vida da mulher quando ela casa? Imediatamente, antes de ter filho, nada. Casou. Normalmente, na nossa sociedade atual, a mulher, antes de casar, ela já está trabalhando, já tem o seu próprio salário, ela já está estudando, está fazendo uma faculdade. Normalmente, ela já tem até um veículo próprio, se não for uma motinha, vai ser um carro que ela já está pagando, né? Ela já tem as suas próprias coisas, ela compra as suas maquiagens, as suas roupas, os seus sapatos, enfim. Se ela mora na casa da mãe, normalmente quem cuida dessa parte da administração do lar é a mãe. Então, a menina, né? Ela, uma moça que está trabalhando, que está estudando, ela não faz o almoço para a família inteira. Quem faz é a mãe, né? Normalmente quem lava a roupa é a mãe e todas essas coisas, certo? Quando ela assume uma casa, por cultura nossa já, quem assume é a mulher, né? Então, já de cara, essa mocinha que apenas trabalhava e estudava e ajudava a mãe em casa e tudo, ela vai assumir uma casa. Ela vai continuar trabalhando, continuar estudando, mas agora ela tem casa para limpar, tem comida para fazer, tem roupa de dois para lavar, para dar conta de tudo isso, né? E tudo isso ela já tem que, de cara, já engrenar, porque a menos que você seja, né, de uma família muito abastada e já case levando consigo uma empregada, como aconteceu lá com Rebeca no Velho Testamento, né? Mas caso contrário, é você que assume essas responsabilidades, ok? Então você vai continuar fazendo o que você fazia, aquela moça que casou, vai continuar estudando, trabalhando e agora vai assumir uma casa. E mais um marido, né? Ok. Mudança para o homem, de imediato. O rapazinho também, normalmente já tá trabalhando. Se for um rapaz forçado, já tá estudando também, já tá, né, fazendo essas atividades. O que sobra para ele? Ele se casa, e aí ele sai da casa da mãe e vai para casa dele, né? De cara, vamos assumir as contas juntos, porque já que a mulher dele também trabalha, via regra geral na nossa sociedade é assim, né? Homem e mulher trabalham. Então eles vão dividir o aluguel, dividir as contas, certo?
Ele não vai pagar sozinho essas contas. Mas ele vai querer chegar em casa e a comida vai ter que estar pronta. As roupas dele vão ter que estar limpas, porque normalmente, né, raros são os homens que já casam sabendo fazer esse tipo de coisa. Ou seja, de cara, o que aconteceu de mudança com o homem? Passou a pagar umas contas. E continua tendo todas as regalias que ele tinha em casa, né? Almoço, janta feito por outra pessoa, roupa limpa, casa limpa, e uma esposa que também tem que dar conta de ter intimidade com ele à noite. Ok. Já de cara a gente vê que as mudanças já foram muito mais pro lado da mulher que pro homem, né? Tá bom. Aí a mulher engravida. A mulher engravidou. Vai ter mudanças físicas acontecendo, mudanças psicológicas acontecendo na cabeça dela que nunca aconteceu antes, né? Para o homem, a mulher está gestante, o que acontece com o homem? Nada, né? A mulher começa a ganhar seios, começa a engordar, começa a ter desejos, começa a ganhar barriga, começa. Algumas mulheres se sentem maravilhosas quando estão grávidas, outras não. Outras acham que minha nossa. Tá nascendo um monte de estria, né? Tá rasgando da pele, saindo um monte de estria, tô ficando gorda, enorme. O que vai ser de mim depois que eu ganhar essa criança? Será que vai ser parto normal? Será que vai ser cesárea? Será que eu vou dar conta de cuidar dessa criança? Enfim, um turbilhão de coisas. E o que acontece com o homem? Eu vou ser pai, né? Gente, eu vou ser pai. Não vou dar nada. Depois que nasce a criança, independente se é parto normal ou cesárea, o sofrimento, né? Não tem como evitar. Né? A mulher, ela vai passar por esse sofrimento. Depois que o bebê nasceu, aí vem toda aquela enxurrada de hormônio de novo e tem que amamentar e dor para amamentar. E o bebê que não se adapta, a mãe que não se adapta ao bebê, e o bebê chora e todo mundo dá palpite, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a mãe se vê louca, e além disso ela tem que continuar dando conta da casa, porque ela não tem empregada, ela tem que continuar dando conta das demandas que ela já tinha antes. Raras são as mães que têm esse suporte quando elas ganham um bebê, que tem uma pessoa que as ajude, que tem um marido que esteja lá com ela acompanhando, porque a gente fica meio piradona, né? A gente ganha neném. Passa tanto pensamento pela cabeça, desde pensamento não vou dar conta, até pensamento de quero sair correndo, não quero mais essa vida, vou largar meu filho, enfim, né? Depressão pós-parto. Olha o tanto de mudança. Barriga que você tinha, agora você não tem mais, agora você tem umas pelancas aí penduradas, né? Não consegue ir no banheiro direito, nem pra fazer xixi, nem pra fazer cocô, precisa de ajuda pra tudo e ao mesmo tempo se sente impotente, porque esse negócio de ficar o tempo todo pedindo ajuda pra uma mocinha que já trabalhava, já era autônoma, independente, já estudava, já pagava tudo as contas, não precisava nada disso. É muita mudança. E pro homem, gente, meu filho nasceu. Mulher passando por tudo isso, não é verdade? Aí vem as demandas da criança. Passado alguns dias, né, que já teve toda aquela visita, toda aquela coisa, tá? Agora é por sua conta, mãezinha, tá? Você cuida do filho, você cuida da casa, você cuida do marido, você cuida das roupas, você cuida da comida, você cuida de tudo. E aí, se você recebeu licença maternidade, ótimo. Tomara que você saiba como fazer para receber a licença maternidade, mesmo sendo autônoma ou desempregada. Se você não sabe, procura nos meus vídeos. Vou até deixar o link aqui, porque você pode contribuir para você ter pelo menos 4 meses de licença maternidade. Pelo menos. Passados os 4 meses de licença maternidade, o que acontece? Duas coisas, duas escolhas, nenhuma das duas são assim maravilhosas. Ai, que bom. Não. Uma, você bota seu filho na creche e volta a trabalhar. Ou contrata uma babá. É horrível essa opção. Porque a mãe que já tem um elo, que ficou 4 meses com aquela criança, que a criança chorava, você dava mamar, você estava pertinho, você estava junto o tempo todo. Imagine você ficar 24 horas grudado com uma criança. Mesmo para aquelas mães que não estão se sentindo, né, aptas, porque tem muito disso, né, de falarem que a gente não dá conta e tudo mais. Mesmo aquelas que não estão se sentindo aptas vão sentir a dor dessa separação. Vão se sentir culpadas e tudo mais. E aí vai voltar a trabalhar, vai voltar a dar conta de todas as demandas que ela já dava antes de ter o filho. Só que agora tem que pegar na creche, tem que buscar na creche, tem que levar no pediatra,
tá doente, tem que ver o que que acontece, vai no médico e dá remédio, fica preocupada, e a mãe tá lá trabalhando, e a criança, né, nossa, ficou com febre lá em casa com a minha babá, eu não sei como que tá, vou ligar, aquela agonia. E pro pai, vida que segue, né, eu vou trabalhar pra pagar as contas. Essa é a primeira opção. A segunda opção é, vou ficar em casa com o meu filho, tá bom. Se eu vou ficar em casa com meu filho, eu trabalhava antes, então eu vou abrir mão do meu salário, da minha renda pessoal, da minha autonomia, porque eu tinha uma autonomia, concorda comigo? Se eu trabalho fora, tem escolhas que eu posso fazer que sem trabalhar fora eu já não posso. E aí eu vou me submeter à administração do meu marido, a renda que o meu marido ganha, que vai diminuir. E aí eu vou ter que me submeter a muitas escolhas que de repente ele vai fazer sozinho, porque infelizmente é o que acontece, né? Não deveria, né? O marido e a mulher deveriam sentar e deveriam decidir juntos o que fazer. Mas eu ouço muito e tenho experiência própria também, que o marido que trabalha, ele quer fazer o que ele quiser com o dinheiro. E muitas vezes a prioridade dele não é a sua prioridade. Essas são as duas opções que temos para uma mulher que teve filho. E aí, fora toda a demanda, né? De vamos fazer isso na hora que vai sair, não é mais só eu que vou me arrumar e tomar banho e ficar linda, maravilhosa. Não, agora tem um bebê, agora tem as fraldas, tem a mamadeira, tem um monte de roupa de troca que eu tenho que levar, porque vai que acontece do bebê, né, gorfar, ou do bebê se lamecar de cocô, ou de, enfim, né? Eu tenho que estar preparada para tudo isso. E o marido? Vamos, amor, tá pronta? Gente, essa realidade é a realidade da maioria das casas. Não tô falando para você que de repente você teve um marido maravilhoso que te ajudou desde o início, né? Conheço maridos que inclusive acordavam à noite para pegar o bebê e levar para a mãe amamentar, que pouparam a mãe o tempo todo, né? Conheço esse tipo de marido, mas são raros. São raros. Ju, mas você falando desse jeito, quem assistir esse vídeo, você tá desanimando as mulheres a quererem casar. Fique em paz, que meu vídeo não vai fazer isso não. As mulheres já estão desanimadas de casar. Eu já ouço aqui várias meninas, moças, mulheres de 30, desde mocinhas até 30, 40 anos, que falam: não vou casar, não vou casar. Não querem mais essa responsabilidade. Mas aí nós vamos chegar no ponto onde eu quero chegar com você, que é o poder e a força da mulher, tá bom? Aí você tem aquele marido que não te ajuda, né? Eu, quando eu me casei, eu tinha um marido que não trocava a fralda da minha filha. Não trocava a fralda, não pegava ela no colo porque tinha medo de pegar, sabe? O marido que eu tenho hoje, com 5 filhos e gestando o sexto, é completamente outro. Completamente outro. O marido que eu tinha há, vamos colocar, 10 anos atrás, talvez menos, talvez menos. Era aquele marido que chegava em casa e as crianças, embora ficassem muito felizes pela chegada do pai, elas ficavam apavoradas, porque o pai já chegava brigando, cadê o controle remoto, por que que esse brinquedo tá jogado, e puxava cabelo das crianças, e puxava a orelha, e brigava o tempo todo, né? Esse era o marido, e esse era o pai que eu tinha para os meus filhos. Domingo de manhã, se preparava, ficava pronto para ir para a igreja, entrava no carro e ficava buzinando no carro. E eu lá correndo que nem barata tonta. Ai, minha nossa, não coloquei isso. Ai, minha nossa, preciso de fralda. E eu acreditando que eu deveria dar conta disso. Eu não pegava e falava assim: ô, ajuda, vamos, né? Você esperta? Não. Minha nossa, estou atrasada, meu marido já tá lá pronto, eu tenho que correr porque eu tenho que dar conta. Eu era esse tipo de mulher. Eu sei que você pode olhar e falar assim: nossa, Ju, como você era tonta. Sim, eu era tonta. Infelizmente. Ainda bem que a gente acorda pra vida, né? Um belo de um dia eu acordei e aí eu olhei pra cara dele e falei: escuta, a filha também é sua? Vamos, se esperta, pega a fralda, pega, né? Pega a mamadeira, pega a bolsa dela, me ajuda. Né? Mas isso foi muito aos poucos, demorou muito tempo pra cair a ficha, né? Porque eu achava que eu que tinha que dar conta disso. E aí esse é o cenário. Aí voltando lá no começo da nossa conversa, né? Que a pessoa falou assim pra mim: a mulher casa esperando que o homem mude. Como ele não muda, quem muda é ela. Cara, você viu tanto de mudança que aconteceu com essa mulher desde o momento que ela casou. Não teve nenhum momento assim de, ai, é só festa, só lua de mel. Não teve. É responsabilidade atrás de responsabilidade. Agora você olha pra cara das meninas de hoje em dia que olham pra você e falam assim:
não quero casar e nem ter filhos. E você vai falar o quê para elas? Da experiência que você tem. Você vai falar o quê? Não, casa que é bom, casa que é ótima, a melhor escolha que você vai fazer na vida. Vamos chegar lá, tá? E aí, tendo todas essas mudanças, né? A mulher, ela se sente extremamente sozinha. Isso daí não é só experiência minha, mas a gente troca figurinhas com outras mães que se sentem sozinhas, que se sentem impotentes, que acham que não vão dar conta, que depois que tiveram filhos passa pela cabeça assim, cara, eu não nasci para ser mãe, eu não nasci para ser mãe, eu não sirvo para esse papel. E aí eu vou fazer um parênteses com você, porque eu vou te dizer o seguinte, você nasceu para ser mãe, tá bom? Quer uma prova disso? Você consegue gerar um ser dentro de você. Então você nasceu para ser mãe. Só que durante o seu desenvolvimento, seu período de crescimento e amadurecimento, foi colocado na sua cabecinha que você tem que ser independente, que você tem que dar conta de ter o seu próprio dinheiro, que você tem que ter uma carreira, que você tem que ter um carro, que você tem que ter uma casa, que você tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter. E você comprou a ideia. Porque todo mundo comprou à sua volta. Você também comprou. E aí hoje as mulheres que ficam em casa, elas se sentem extremamente frustradas, porque elas tinham a sua independência, elas tinham o seu ir e vir para onde elas quisessem, sem precisar dar satisfação para ninguém, porque elas tinham o carro próprio, elas tinham o salário próprio, elas compravam as próprias roupas, os próprios sapatos, elas iam para a sorveteria quando elas queriam, enfim. E agora quem ficou em casa se submeteu ao salário do marido e às regras do marido. Quem continuou saindo para trabalhar vai ter que chegar em casa e dar conta da casa, tá? Vai trabalhar fora, trazer dinheiro para casa, ajudar a pagar as contas, vai cuidar dos filhos, vai nas apresentações da escola, vai levar no pediatra, vai no oculista, vai procurar psicopedagogo, porque o filho tá dando piti na sala de aula, porque, lógico, não tem a sua atenção, né? A criança passa o dia inteiro longe do pai e da mãe, dá problema mesmo. Embora a gente não consiga enxergar isso, a gente olha para a criança e acha que o problema é a criança, não é a criança, o problema somos nós, tá? Quanto mais você olha para a criança e tenta procurar o problema na criança, mais você se afasta da solução. Essa aqui é a verdade. Porque o ambiente onde a criança está inserida e você faz parte do ambiente da criança é o que está fazendo com que ela tenha essas reações. Só que a gente não quer reconhecer, a gente quer botar a culpa na criança, jogá-la para o psicólogo, para o psiquiatra, para o psicopedagogo, seja lá o que for, né? E queremos continuar vivendo a nossa carreira, ganhando nosso dinheirinho e sem que nada aconteça. Aí eu falo para você o seguinte, esse seu marido, vamos analisar um pouquinho a vida dele. De onde ele vem? Como era a família dele? Era uma família tradicional, estruturada, veio de mãe solteira, de mãe separada, a mãe dele trabalhava fora, não trabalhava, qual que é o contexto? No geral, é uma mãe que, independente dela trabalhar fora ou não, ela não estava presente. Porque é tanta demanda em cima da mãe que dificilmente ela consegue se fazer presente na vida de um filho. E quer mais um dado alarmante e triste, pesquisas comprovaram que meninos são muito mais maltratados do que meninas. São mais espancados, são tratados com mais hostilidade do que as meninas são tratadas. E adivinha quem é que bate mais? A mãe. A mãe bate mais, muito mais. Então o menino, desde pequeno, ele já tem dessa figura feminina, né? Que trata, que deveria ser a figura amorosa, que deveria ser a figura que tá com ele o tempo todo, que, né? Que o apoia, é a figura que bate nele, é a figura que trata ele de forma ríspida, é a figura que nunca tá presente. O pai, ele pode bater com mais força, mas ele bate menos, porque a mãe é que tá mais presente. Ou nós temos um outro cenário, nós temos o cenário da mãe que não para em casa, que trabalha o tempo todo, que dá tudo que quer pro filho, porque, né, fica com aquela consciência pesada. Os dois vão dar problema no casamento, tá? Aquele que é espancado e hostilizado o tempo todo pela mãe,
Esses dias eu ouvi de um amiguinho do meu filho, que deve ter por volta de entre 8 e 10 anos. Ele falou assim, nós íamos num lugar, né, acho que a gente ia no parquinho, daí ele falou, ai tia, mas eu tenho que voltar, eu tenho que estar em casa às 6h30. Eu não posso, mas assim, a voz dele demonstrava um certo pavor de chegar tarde, não posso chegar tarde. Eu falei, mas por quê? Eu falei assim, não, minha mãe me bate. Para um menino dessa idade ter medo de chegar tarde porque a mãe bate, ela não deve bater pouco, né? Então essa é a forma que nós estamos criando os nossos filhos. E aí tem o outro, né, que eu acabei de dizer para vocês, que é aquela mãe que não para em casa, que nunca tá presente, e por não estar presente, aquela culpa, né, que ela faz? Ela pega metade do salário dela e ela gasta com o filho. Ela compra tudo que o filho quer e mais um. E aí ela ainda comprando tudo que o filho quer, ela ainda fica com aquela culpa, né, de não estar presente. De repente o filho faz chantagem emocional quando ela não compra alguma coisa que ele quer e fala, você me odeia, eu te odeio e tudo mais. Ela fica, ai, meu filho me odeia, o que eu fiz? Meu Deus, né? Gente, nós precisamos trabalhar em nós a maturidade. Porque se a gente que é mãe não tem maturidade, e eu sei que não é fácil chegar nisso, né? A gente vai amadurecendo aos poucos, tem hora que a gente dá umas escorregadas e tudo mais, mas a gente precisa ter a firmeza para passar para os nossos filhos. Ju, quando você se tornou mãe de um menino, você já tinha essa consciência? Não tinha. Não tinha, infelizmente. Eu também fui daquelas mães que era na base da varinha. E é uma coisa que eu não me orgulho nem um pouco de falar hoje. Mas para mim foi muito difícil sair dessa matrix, digamos assim, de que filho se educa batendo, porque era o que eu tinha como exemplo, né? Eu cresci apanhando, assim como muitos de vocês que estão me assistindo. Eu nunca ouvi falar de Montessori, nunca ouvi falar de disciplina positiva, nunca ouvi falar de educação sem violência, nunca, nunca. Depois que eu me tornei mãe, e aí eu falei, não, eu sei educar filho, é só na base da varinha. Fez alguma coisa errada? Varinha. Fez alguma coisa errada? Varinha. Não obedeceu? Varinha. Respondeu? Varinha. Era assim. E aí quando eu descubro o método Montessori, meu mundo desaba. Porque aquilo que eu já sentia que eu estava fazendo errado, foi comprovado, né? Montessori comprova para mim. Fala, você está fazendo tudo errado. Só que entre você entender que tá errado e você começar a fazer diferente, existe um abismo muito grande, porque aquilo já está internalizado e além disso tem as suas emoções que na hora que afloram, né, na hora da raiva, o que você pensa? Você não pensa, né? Você só age. E aí, para acontecer essa mudança é muito devagar. Por isso que eu tô aqui querendo passar para você o seguinte, se você ainda é daquela que bate, que briga, que espanca, que xinga, que humilha seus filhos, independente se for menino ou menina. E aí depois você sente aquele remorso, não devia ter feito isso, só que depois você faz de novo a mesma coisa. Calma, calma. Tá tudo dentro do combinado. É legal você fazer isso? Não, não é legal. Você tem que entender isso, né? Não é a forma certa, isso vai dar problema no futuro. Você vai ver de repente, né? Você fala, mas vai dar problema para minha nora, não tô nem aí. Mas vai dar problema para seus netos também. Você está plantando sofrimento para os seus próprios netos quando você faz isso. E aí já entramos um pouquinho no poder e na força da mulher. Porque talvez você não tenha, né, a sorte, você não teve a sorte de ter um marido, companheiro que te apoia, que é um ótimo administrador de finanças, que é um ótimo provedor, que entende o papel dele, entende o seu papel, porque o papel da mãe e o papel do pai são diferentes, tá? É que hoje tá tudo junto e misturado, embolou tudo. E aí a mulher e o homem, os dois saíram lá fora para trabalhar, né? E aí sobrecarregou a mulher, virou um tropé. E o que aconteceu de pior, na minha opinião? Marido e mulher se tornaram concorrentes, né? Aí fica quem ganha mais, quem manda mais, quem tem mais poder, quando na verdade o papel dos dois é totalmente diferente, né? O do homem é ser provedor e da mulher é administrar o lar e os filhos. E quando um faz bem o seu papel e o outro faz bem o seu papel, não existe competição.
Porque não tem como você competir com alguém que faz uma coisa totalmente diferente da sua. E aí o homem, ele valoriza a mulher porque ela está em casa, administrando o lar, cuidando dos filhos, e ele pode sair para trabalhar e para trazer o sustento sem ficar preocupado de, o que está acontecendo na minha casa, porque ele sabe que tem uma ótima administradora em casa. E a mulher, ela pode ser uma ótima administradora em casa e cuidar dos filhos, porque ela sabe que ela tem um provedor que vai trazer o sustento e que a admira e que a valoriza. E ela não precisa ficar se desdobrando para provar quem ela é e para provar que ela também consegue trazer dinheiro para casa, porque existe essa competição. Entende? Então, nós temos de um lado a mulher que foi totalmente desvalorizada, não só pela sociedade como por ela mesma. Nós perdemos o nosso valor, a gente nem sabe mais quem a gente é. A gente acha que não tem capacidade de cuidar de filhos, eu já escutei isso de muitas mães. Eu não nasci para ser mãe. E quando olham para mim e falam, nossa, tem gente que tem dom para ser mãe, como se, assim, insinuando que eu tenho dom para ser mãe. E aí eu olhando todos os perrengues que eu passei, todas as escolhas que eu fiz e tudo que eu ainda passo até hoje, falei, cara, se tem alguém que não tem dom para ser mãe, esse alguém sou eu. Mas qual que é a diferença? Eu não desisti. Quando eu descobri os métodos de educação e quando eu descobri a importância do meu papel como mulher e como mãe para a humanidade, eu falei, cara, por mais que eu queira fazer outra coisa, e olha que eu quero e eu tenho condições, porque eu estudei para isso, de fazer muitas outras coisas, de ganhar dinheiro, né, e tal. Mas eu entendi o meu papel. E eu falei, não existe nada. Não existe nada nesse mundo que tenha mais importância, que tenha mais valor do que uma mãe que cuida de um ser, que fica em casa e que tem essa maternagem, né? E que sabe educar um filho. Porque se a gente for parar para pensar, gente, o que é o nosso mundo hoje? O que é o nosso mundo hoje? Tudo que nós vemos, tudo que nós temos foi criação do homem, não é? Não são os animais que trazem as mudanças para nossa terra. Você já viu algum animal construindo prédio? Você já viu algum animal fazendo as mudanças no mundo que o ser humano faz? Tem. Construindo carro, fabricando celular. É só o ser humano que faz isso. Só que a gente não investiu no ser humano. Olha só que coisa louca. Como que o papel de uma mãe pode ser desvalorizado se uma mãe está cuidando daquele ser que vai fazer parte da mudança do mundo? Olha só que loucura. A gente não para pensar nisso, né? A gente fala, nossa senhora, eu tenho que colocar meu filho na creche porque eu tenho que voltar a trabalhar, porque é mais importante eu ganhar dinheiro. Não é, gente? Não é. E a gente é tão cabeça fechada, tão... Olha, é desesperador falar isso. Mas a gente tem 4 meses de licença maternidade. 4 meses. E recentemente eu descobri um negócio que eu não sabia, porque desde que eu ganhei minha primeira filha eu nunca mais voltei a trabalhar. Eu não sabia disso. Dizem que a creche não aceita crianças com menos de 6 meses. Me disseram aqui umas meninas que estão grávidas também. Aí o que elas fazem? Elas contratam um babá durante 2 meses para a criança poder ter 6 meses para poder entrar na creche. Então, raciocina comigo. Pediatras recomendam a amamentação exclusiva até os 6 meses, ok? Ok. Como que eu vou amamentar até os 6 meses se a minha licença maternidade vai só até 4? E outra, eu não tenho nem com quem deixar, porque a creche não aceita meu filho com 4 meses. Se bem que eu acho que não deveria aceitar nem até 2 anos, porque é um absurdo nós pegarmos um ser humano com 4 meses e colocar ele numa creche. Você já parou para pensar no tanto que isso é um absurdo? Analisa comigo. Você, vamos colocar aí que você tenha 25 anos, tá bom? Desses 25 anos, você viveu uma vida, você teve experiências, você mudou de lugares, você mudou de escolas, você conheceu gente, você despediu de gente, enfim, você tem toda uma história durante 25 anos. Aí, você engravida. Você passa 9 meses com um serzinho dentro de você. Durante esses 9 meses que você passou, olha só, você teve 25 anos lá atrás, antes dos 9 meses. Aí você passou 9 meses com esse serzinho dentro de você. Depois que esse serzinho nasceu,
Você se apegou tanto a esse serzinho que quando ele tem 4 meses e você tem que deixar ele com alguém para voltar a trabalhar, você sofre, tá? Agora vamos ver a situação da criança. Toda a vida dela foi dentro de você. Ela não tem uma experiência antes de você. Ela não teve contato com outras pessoas, com outros lugares, outras experiências, ela não teve nada. A única experiência de vida inteira dela é dentro do seu ventre, dentro de um lugar quentinho, onde ela recebia comida, ela não precisava comer, ela não precisava respirar, ela era totalmente cuidada e ela está dentro de você e está tão ligada emocionalmente como fisicamente que ela faz parte de você, esse serzinho. Aí esse serzinho nasce. Se para você, que passou 25 anos antes de ter essa criança, esses 4 meses que você esteve com ela, você sofre, imagina a criança. Imagina a criança que não teve nenhuma vivência antes de você. Você é o mundo dela. E tem gente que tem a capacidade de olhar para tua cara e falar, fica tranquila, é você que sofre, a criança não sofre não. E é só você que sofre. Já parou para pensar na falta total de lógica desse argumento? Que é só você que está sofrendo com essa separação, que a criança não está sofrendo. Gente, é um tamanho de uma falta de empatia para com esse serzinho que está vindo que eu não tenho nem palavras para classificar. Para ser bem sincero com você, não tem. E aí, né, você vai passar por tudo isso. E aí você vai se tornar mãe de um menino. Que eu já falei para vocês um pouquinho como que a gente cuida, né? Esse menino um dia vai se tornar um marido. Que tipo de marido que ele vai ser? Vai ser igual ao seu? Se você tem um ótimo marido, que bom, né? Mas a maioria não tem. A primeira coisa que esse menino precisa é de aconchego, é de carinho, é de afeto, é de acolhimento. Se esse menino foi acolhido pelo sexo feminino, que é a sua mãe, se ele teve carinho, se ele teve o apoio, se ele teve aquele porto seguro que é a mãe, eu posso confiar na minha mãe. Não aquela mãe que super protege. O que é super proteger, gente? Fazendo assim, bem rápido mesmo, porque senão a gente vai levar mais de 3 horas aqui explicando. O que é super proteger uma criança? Super proteger é quando você faz por ela algo que ela pode fazer. Aí você tá super protegendo, aí você tá estragando a sua criança. Exemplo, sua criança já sabe andar. Você cata ela, leva no colo, mesmo ela não querendo. Por quê? Porque para você é mais fácil, porque para você é mais rápido, facilita a sua vida. Aí você cata e enfia ela dentro de um carrinho e você leva porque você quer chegar rápido. Aí você está estragando a criança, porque ela já sabe andar. O que ela precisa não é de um carrinho, não é de colo naquele momento que ela não quer. É de uma mãe que tenha disponibilidade, paciência, tempo, psicológico, para andar do lado da criança, na mesma velocidade que a criança, levando ela pela mão, sem apressar ela, sem falar, vamos logo, você está me atrasando. Com total empatia. E levar essa criança junto com ela, para que ela vivencie aquilo que a mãe está vivenciando. Gente, isso é um aprendizado que não existe escola no mundo, não existe faculdade no mundo que vai te dar essa vivência. Não tem. Aquilo que uma criança que convive com uma mãe que é mentalmente e fisicamente saudável, e isso não depende só da mãe, tá? Você fala, ai, aquela mãe é doida, como se fosse culpa da mãe ser doida, né? Como se não fosse uma sociedade toda que tá o tempo todo ripando essa mãe, né? Como se ela tivesse uma rede de apoio que falasse para ela, você consegue, você dá conta, você tá indo bem. É isso que uma mãe precisa ouvir, gente. É isso que a mamãe precisa ouvir. Não, você tá fazendo tudo errado. Ah, mas também, olha o que você faz. Ah, mas seu filho, né? A mãe já se sente impotente por natureza. Vamos colocar por natureza, que não é por natureza, né? Isso é trabalhado conforme eu expliquei pra vocês. Mas quando ela ganha o neném, ela já se sente impotente. Aí chega um monte de gente falando que ela tá fazendo tudo errado, inclusive profissionais, tá? Profissionais que falam pra mãe, mãe, você tá fazendo errado? E aí ela sente no coraçãozinho dela que ela deve fazer diferente. Só que tem um monte de gente falando o contrário e tem aqueles profissionais de péssima qualidade que chegam e
de dedo na cara da mãe, falando para ela que ela tá fazendo tudo errado. Não tem um para dar um tapinha nas costas dessa mãe e falar: você tá indo bem. Seu esforço tá valendo a pena. Você tá sendo uma ótima mãe. Continua. Você vai conseguir. É isso que uma mãe precisa ouvir, gente. E aí nós vamos educar essa criança, esse filho, que ele vai crescer. Se foi espancado a vida inteira pela mãe, qual que é a experiência que ele vai ter com a esposa? Se a primeira figura feminina da vida dele foi a que bateu nele o tempo todo, a que só ripou ele, a que humilhou ele na frente dos outros, a que critica ele, porque nossos medos também estão envolvidos, né? Porque a gente tem medo que se a gente der carinho demais, se a gente amamentar demais, se a gente abraçar demais, se a gente beijar demais, se a gente colher demais, nosso filho vai virar gay. Essa é a mentalidade que a gente tem. Ah, ele vai ficar mole demais, não vai querer trabalhar. Gente, tá tudo bagunçado na nossa cabeça, a gente não entendeu nada. Durante a evolução, né, que a gente teve a evolução tecnológica e tudo isso, essas parafernálias, né, que a gente tem hoje em dia, a gente não evoluiu praticamente nada como ser humano. A gente regrediu. Porque antigamente os povos antigos não batiam nos filhos igual a gente bate hoje. Os povos antigos não dormiam separado do filho, acabou de nascer, colocar num berço em outro quarto, porque tem que aprender a dormir sozinho. É isso que os profissionais falam pra gente, né? Um absurdo. Hoje em dia tá se saindo um pouco desse tabu. Mas ainda tem muitos profissionais que falam, não pode dormir junto nessa cama, gente do céu. Na época que não tinha casa, que não tinha roupa, que não tinha nada, vocês acham que as crianças dormiam como? Sozinha lá do lado, com as hienas? Enquanto a mãe dormia junto com o pai lá, quentinho, os dois abraçados para se aquecer e deixava a criança. Lógico que não, a criança dormia junto. A criança que não dormisse junto com a mãe, ela não acordava viva. E vocês acham que esses genes foram passando para os nossos filhos hoje em dia? Eles não sabem que o quarto é quentinho e que não tem perigo nenhum. Eles só sabem que eles querem estar junto com a mãe. Só isso que eles sabem. E a gente não, você tem que aprender a dormir sozinho. Esse é o tipo de coisa que a gente vai passando adiante sem ter sentido nenhum. E aí, quando esse homem cresce e casa, se torna esse marido que nós temos hoje. Ah, sou uma mãe que trabalha fora o tempo todo. Quando o seu filho casar, ele vai querer que a esposa dele trabalhe fora. 99% de chance. São raros aqueles que falam, minha mãe trabalhou a vida inteira, nunca esteve comigo, eu não quero isso para os meus filhos. Tem aqueles, né, que viram e falam, vou quebrar o ciclo. Eu vou trabalhar, minha esposa vai ficar em casa porque eu quero que ela fique com meu filho. Raros são os que têm essa maturidade, mas felizmente tem. Mas a grande maioria, e eu já, tudo que eu tô falando para você, gente, não é coisa da minha cabeça não, tá? É tudo coisa que eu ouvi de amigas, de mulheres, né? Que queriam ficar em casa cuidando dos filhos. O marido olhou para ela e falou assim: "Não, você vai sair para trabalhar? Você precisa me ajudar, eu não dou conta". Aí você pega aquele marido, quem que é a mãe? Uma mãe que trabalhou a vida inteira, que trabalha até hoje, que não para em casa. Qual que é o exemplo que o homem tem? Entende? Então, se nós queremos ter o mundo melhor, a gente precisa começar por nós. Seu marido não é bom para você, seu filho pode ser bom para sua nora. A sua filha pode ser boa para o seu genro, né? Se você começar a mudar a história agora, não vamos ser egoísta a ponto de falar, não foi bom para mim, não tô nem aí para as próximas gerações, que se lasque tudo. Nós precisamos pensar no que virá depois, né? E aí, para isso, a gente precisa se munir de conhecimento, porque a gente precisa ter conhecimento para a gente saber o que a gente está fazendo. Muitas vezes você quer fazer o certo, só que você não faz porque você não sabe por quê. E aí chega um monte de gente falando para você que está errado e você acaba cedendo, porque você não tem conhecimento. Você precisa de conhecimento, você precisa de autoconfiança. Você precisa se libertar das crenças antigas para você cuidar bem do seu filho, para que o seu filho seja a diferença no mundo amanhã. E aí é onde entra o poder e a força da mulher. Você tem esse poder, mulher. Você tem o poder e a força de mudar o mundo. Sério, de mudar o mundo. Só que não é arregaçando as mangas, indo trabalhar que nem escrava numa empresa para você fazer erguer a empresa, não. Nós precisamos de mais mulheres que cuidem dos seus lares, que cuidem dos seus filhos, que estudem para ser mães, que
comecem a aplicar disciplina positiva, método Montessori, que comecem a passar o amor adiante, que comecem a criar filhos resilientes, filhos corajosos, filhos que sabem que têm uma mãe forte com quem eles podem contar. Não essas mães que ficam fazendo picuinha, gente. Eu conheço mulheres que separaram o filho da nora de tanto fazer picuinha, falava mal da nora pro filho, falava mal do filho pra nora, e fica com esse leva e traz, né? Mulheres, mães, avós fazem isso. Ficam de fofocas, fica falando mal da vida dos outros. Ai, você viu fulana aqui que aconteceu? Você viu ciclano? Gente, onde está a nossa sabedoria de mulher? Onde está? A gente não consegue olhar para o outro com empatia. Cadê a nossa sabedoria? Cadê o poder? Cadê? Se esvaiu das nossas mãos. Nós precisamos resgatar esse poder, gente, porque o mundo está precisando muito de mulheres assim. De mulheres que realmente abracem a causa das crianças. Tá? Hoje nós temos movimentos, né, de mulheres contra o machismo, de mulheres, de feministas e tudo mais. Mulheres lutando pelos seus direitos, né? Agora eu pergunto para você, quem é que luta pelos direitos da criança? Quem é que luta? O bebê recém-nascido vai sair na rua com bandeirinha, falando, por favor, não me espanquem, não me deixem sozinho numa creche, eu preciso de acolhimento, eu preciso da minha mãe, eu preciso mamar. Eu conversei com algumas mulheres, né, sobre a licença maternidade, a gente nem se liga, eu também fui uma delas, eu nunca parei para pensar em licença maternidade antes de ser mãe, mas conversando com mulheres, né, sobre a licença maternidade de 4 meses, que é ridícula, e que a gente não ouve um político, agora estamos em época de eleição, eu não ouvi nenhum político falando que vai lutar pela licença maternidade de pelo menos 6 meses, que é o mínimo, né? Uma mulher falou assim para mim, agora quem tem que correr atrás é quem vai ter filhos, porque eu não vou ter mais. Gente, eu não sabia nem o que dizer. Eu olhei pra cara dela assim, não tô ouvindo isso, cara. Então, tipo assim, é só eu que importo, né? Ah, como eu não vou ter mais filhos, então não vou mais correr atrás de licença maternidade. Porque nós não estamos unidas, porque nós não estamos pensando nos nossos filhos. A gente está pensando só no nosso próprio umbigo. A gente quer mais é que haja escolas integrais, para a gente largar nossos filhos o dia inteiro e a gente voltar a trabalhar. A gente não luta por direitos. O mundo precisa de mulheres com valor, de mulheres corajosas, igual Maria foi, quando ela aceitou sozinha carregar o fardo de ter o Filho de Deus, de carregar o Filho de Deus no seu ventre. Por que eu digo que ela aceitou sozinha? Porque ela não se importou, ela sabia que existia a possibilidade de ser apedrejada, ela sabia que existia a possibilidade de ser largada pelo seu noivo, ela sabia de tudo isso. E mesmo assim, ela aceitou esse desafio. E ela foi forte até o fim. E acho que é isso que nós precisamos de mais Marias no nosso mundo, de mais mães, de mais mulheres que abracem a causa da criança, porque se a própria mãe não abraçar, quem é que vai? Gente, as crianças precisam de nós, urgentemente. E nós precisamos de proteção, nós precisamos de estabilidade financeira e emocional. Se a gente não lutar por isso, se você acha ridículo o que eu tô falando, de você lutar por uma licença maternidade mais longa, de lutar por salários para mães que ficam em casa. Ai, Ju, agora você viajou na maionese, né? Sim, salários para mães que fiquem em casa e treinamento, apoio, rede de apoio. Isso nós temos que exigir esse tipo de coisa, porque é pelos nossos filhos. Para de pensar que mãe que fica em casa é mãe desocupada e preguiçosa que não quer fazer nada. É mãe que quer cuidar do filho e precisa de uma renda, tá? Tem muitas mães que saem para trabalhar, que gostariam de ficar em casa com seus filhos, de educá-los, de estar junto, mas que não podem porque não têm renda. E o governo pode dar essa renda. Nossa sociedade pode, porque afinal de contas nós estamos investindo no maior ativo e mais importante, que é o ser humano. Cara, se a gente não investir no ser humano, a gente vai investir no quê? Ah, vamos investir em tecnologia. É mais importante do que o ser humano?
Tá sendo, né? Porque se a gente larga o nosso filho na creche com 4 meses para correr atrás dos nossos objetivos financeiros, o que tá importando mais? Não é verdade? É isso, gente. Deixa o seu comentário aí sobre o vídeo, o que você achou. Falei alguma coisa que não condiz? Se falei, conta para mim a sua experiência. Se foi diferente, se não foi, tá? A gente se enriquece com as experiências alheias, é muito bom ouvir, tá? Não esquece de se inscrever no canal. Deixe seu like, deixe seu comentário, tá bom? É muito importante para o crescimento do canal. Obrigada e até a próxima.